Muito bom dia a todos e todas. É com imensa satisfação e também, ministro, com imensa expectativa que aguardamos hoje, e eu declaro para essa finalidade aberta esta sessão de correição promovida pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho em relação ao Tribunal Regional da 10ª Região. Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas. Cumprimento os colegas integrantes do colegiado, doutor Adélio pelo Ministério Público, obviamente, nosso ministro corregedor geral e também a desembargadora Margarete, oriunda do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região e que está convocada pela Corregedoria Geral para auxiliar Sua Excelência o ministro Vieira de Mello em sua atividade correcional. Então, sem mais delongas, eu passo a palavra ao ministro Vieira de Mello para a sua manifestação. Muito obrigado, ministro. Muito obrigado, presidente. Bom dia a todas e todos. Excelentíssimo senhor desembargador presidente José Ribamar Oliveira Lima Júnior, eminentes desembargadores José Leone Cordeiro Leite, vice-presidente e corregedor do Regional, eminente desembargadora Flávia Simões Falcão, diretora da Escola Judicial, eminente desembargador Dorival Borges Souza Neto, ouvidor do Tribunal, senhoras desembargadores e desembargadores. Cumprimento ilustre representante do Ministério Público do Trabalho, da Procuradoria Regional do Trabalho da 10ª Região, doutor Adélio Lucas, que nos honra com sua presença, e ilustre representante da Amatra 10, o seu presidente, juiz Rocifran Trindade de Souza. Senhores magistrados e magistradas, servidores e servidoras e demais pessoas que nos honram com suas presenças. Estamos aqui para abrir os trabalhos da correição ordinária do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, com jurisdição sobre o Distrito Federal e Estado de Tocantins. A correição é a 6ª realizada por esta gestão, a 6ª em 4 meses e 11 dias. E já se desenvolve dentro de um novo modelo e na nova configuração de atribuições da Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho. Já realizamos correições nas regiões Nordeste, Sergipe, Pernambuco, Maranhão, na região Sudeste, São Paulo, capital, na região Norte, Rondônia e Acre, e agora chegamos à região central do Brasil, no Tribunal da 10ª Região, com jurisdição sobre o Distrito Federal e Tocantins. Ainda nem decorreu um ano de vigência da Lei 14.824 de 2024, mas a Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho está totalmente reestruturada para assumir as suas novas e complexas atribuições, inseridas como braço do Conselho Superior da Justiça do Trabalho e com assento em lei. As correições, como não podia ser diferente, realizam-se desde então em um novo modelo que vai muito além da atuação disciplinar ou de mera aferição de produtividade quantitativa. As correições agora promovem um aprofundado exame da eficiência da prestação do serviço público de justiça no segmento laboral em praticamente todas as áreas administrativas e judiciárias dos tribunais. É importante lembrar ainda que as correições não são eventos sociais e tampouco decorrem da conveniência da Corregedoria Geral. Elas são imposições normativas destinadas a integrar e continuamente supervisionar, fiscalizar e aperfeiçoar o funcionamento dos órgãos jurisdicionais e serventias, garantindo a qualidade da prestação do serviço público de justiça social e consolidando o prestígio do Poder Judiciário no seu papel republicano de agente de pacificação social. E mais além, as correições não são visitas ou episódios a cada ano ou 2 anos, mas constituem agora um monitoramento permanente e dinâmico, com interação constante com as áreas especializadas dos tribunais. O deslocamento presencial da equipe da Corregedoria Geral é apenas uma etapa desse processo, em que são verificadas in loco as atividades e são sistematizadas as informações para uma análise global e integrada com os mais diversos setores administrativos e judiciários do Tribunal. A ata produzida, ao final, por isso, constitui um diagnóstico amplo e detalhado do grau de eficiência e compliance das atividades dessa Corte
e um indicativo de seus avanços conquistados e dos avanços ainda a conquistar, além do compartilhamento de experiências angariadas nos outros 23 tribunais para o seu aprimoramento. Em síntese, a correção é um processo de construção coletivo para a afirmação da institucionalidade, do continuado aperfeiçoamento e da eficiência da prestação de serviço público da nossa Justiça do Trabalho. E esse aperfeiçoamento sempre considera as especificidades de cada tribunal, não mais uma aferição meramente administrativa e burocrático formal, mas considera o seu contexto geográfico e socioeconômico, com as peculiaridades de suas demandas e a estrutura de pessoal e de material e os fluxos de trabalho. A continentalidade do Brasil impõe inúmeros desafios à prestação de serviço público de justiça e cada um dos 24 tribunais apresenta questões próprias, que devem ser mapeadas e aperfeiçoadas com auxílio da Corregedoria Geral. Nessa região central, que se estende para o estado do Tocantins, inicialmente temos 3 desafios importantes para esse tribunal. O primeiro deles é da consolidação da sua interiorização e ampliação do acesso à justiça. Embora o Distrito Federal esteja muito bem estruturado, a prestação jurisdicional para o braço do estado do Tocantins é desafiada por extenso território. Dificuldade de deslocamento terrestre e fluvial. Populações em comunidades distantes e povos tradicionais isolados, para não falar na precarização e informalidade das relações de trabalho. Em vários casos, a falta de acesso à justiça é apenas uma parte de um problema maior, de falta de acesso à própria cidadania e afirmação de seus direitos elementares, à saúde, educação, segurança e trabalho digno. Nesse ponto, o trabalho da Corregedoria deve se voltar, em especial, para apoiar o Tribunal nas iniciativas de maior impacto para superar esses desafios, com ampliação do acesso à justiça por todos os meios e instrumentos disponíveis, especialmente com a justiça itinerante e os pontos de inclusão digital, em parceria com outros órgãos do Poder Judiciário e instituições públicas. O Tribunal tem uma missão estratégica de cidadania em diuturnamente ampliar o acesso à justiça. Não se engane, o volume processual reduzido em algumas comarcas não é resultado da ausência de conflitos nas relações de trabalho ou de uma paz social idílica, mas sim fruto de falta de acesso, seja pela dificuldade de acesso físico das partes às varas e às unidades, pela precariedade de estradas e insuficiência do transporte público, o que pode ser enfrentado com a justiça itinerante, em cronograma planejado e divulgado para as comunidades mais distantes, seja pela dificuldade de acesso virtual das partes aos serviços judiciários, o que pode ser vencido com os pontos de inclusão digital, com baixíssimo custo e maior eficiência para a inclusão digital, tanto para o serviço de justiça como para os mais diversos serviços da cidadania, com a parceria do INSS, Defensoria, Delegacias de Polícia, Vara de Infância, etc. O segundo deles, não menos importante, é a equalização da carga de trabalho para magistrados e servidores. Temos a certeza de que faltam magistrados e servidores em algumas unidades e varas. Isso é um fato. Entretanto, não podemos ter dúvida de que, em outras áreas do tribunal, temos quadros altamente capacitados que podem ser mais bem aproveitados para auxiliar os que estão sobrecarregados dentro deste mesmo tribunal e, quiçá, em outros tribunais. Essa distorção tem origem e causas, que podem estar na desproporcional alocação de força de trabalho, mais em áreas administrativas e menos judiciárias, e até mesmo em mais gente nas capitais e menos nas cidades do interior, mas também na disfuncional lotação de quadros com base em modelos do mundo do processo papel da jurisdição territorializada. Temos um novo paradigma hoje de prestação do serviço público de justiça. Por isso, e atualmente, não é mais socialmente aceitável, administrativamente ou justificável, que alguns magistrados e servidores estejam expostos a cargas de trabalho desproporcionalmente elevadas frente a outros. Precisamos avançar para institucionalizar a colaboração entre as unidades e a colaboração da força de trabalho, sempre que possível remotamente, conforme a demanda e por meio dos núcleos de justiça 4.0 e da distribuição virtual da carga, como já implantado em outros ramos do Poder Judiciário e também da Justiça do Trabalho. São vários já os tribunais. E já regulado também pelo Conselho Nacional de Justiça. Equalizar a carga de trabalho de magistrados e servidores no primeiro grau
de jurisdição é um passo necessário para garantir a isonomia de condições de trabalho e a solidariedade profissional, e, em especial, para proteger a saúde física e mental daqueles magistrados e magistradas, servidores e servidoras que trabalham em sobrecarga desnecessária, enquanto seus colegas, na comarca ao lado e com a mesma remuneração, estão com a capacidade de trabalho subaproveitada. Isso é urgente, imperioso e necessário. O terceiro desafio é a uniformização interna da jurisprudência. Embora esse debate seja antigo, vemos que ainda não se avançou tanto quanto se deveria. Pode parecer um truísmo dizer isso, mas a Justiça do Trabalho não pode deixar de olhar para os desafios do seu tempo e cumprir o seu papel republicano na seara político-institucional da sociedade brasileira. Nesse sentido, não basta proferir decisões em grande quantidade. Precisamos de decisões sistematicamente integradas que contribuam efetivamente para a afirmação de valores jurídico-políticos relevantes para a sociedade contemporânea, como a segurança jurídica e a estabilidade das relações sociais e econômicas. Por isso, e como instituição, devemos ter grande preocupação com a uniformização da nossa jurisprudência. O trabalho de todos e de cada um dos 24 tribunais reflete na eficiência, na qualidade e na imagem pública do sistema de justiça social. Ao decidir, cada vara e cada tribunal devem agir como parte de um coletivo orgânico e coerente, de norte a sul. Não adianta simplesmente produzir decisões se elas forem desconexas, atomizadas e contraditórias dentro do próprio tribunal. O aumento da recorribilidade pelo cidadão e, logo, a maior demora para o encerramento da fase de cognição é estimulado quando temas recorrentes e de relevância regional e até nacional são tratados de forma totalmente distinta e sem uniformização entre câmaras e turmas do mesmo tribunal. Os tribunais do trabalho precisam atuar em sincronia, do ponto de vista da integridade sistêmica da aplicação da Constituição e das leis sociais, seja dentro de seus órgãos fracionários, seja em relação aos demais tribunais trabalhistas. Não por acaso, essa é uma política central da presidência do Tribunal Superior do Trabalho e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, porque a falta de uniformização provoca sobrecarga em todas as pontas do sistema brasileiro, desde a prolação de sentença nas varas até os julgamentos colegiais do Tribunal Superior, hoje com 600 mil processos no seu acervo. E conclamamos todos os magistrados a avançarem na uniformização, dando o exemplo na nossa própria casa, porque hoje estamos reunidos em sessão no tribunal para apreciação de em torno de 40 incidentes de uniformização. Esses breves exemplos, senhoras e senhores, servem para demonstrar que as correções estão sendo conduzidas sob um novo paradigma. Do ponto de vista da nova missão institucional da Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho, não temos dúvidas de que vivemos um novo tempo de novos desafios e maiores responsabilidades, para todos e para cada um de nós, seja nas varas, seja nos tribunais, seja na Corregedoria, seja no Tribunal Superior. É desnecessário dizer, por sua vez, que somos conduzidos a enfrentar esses desafios com o propósito de aumentar a qualidade da prestação de serviço público de justiça social, afirmar a imagem do Poder Judiciário na sociedade e, ainda mais importante, reforçar o valor de uma justiça do trabalho eficiente, forte e independente para a sociedade brasileira. Eu sei que isso não precisaria ser dito em outros tempos, em face da obviedade da centralidade do trabalho humano na afirmação da dignidade da pessoa humana em uma sociedade justa e solidária como valores internacionais e constitucionais. Mas a verdade é que, atualmente, precisamos dizer e repetir isso diariamente, para que aqueles que não conseguem ouvir isso ou não querem ouvir mesmo, possam entender que são eles que estão do lado errado da história da civilização. A desconstrução de direitos sociais da humanidade e a desvalorização da justiça social não são avanços ou inovação ou progresso, mas um puro e simples retrocesso civilizatório rumo ao admirável mundo novo do início do século XIX. Progresso nos patamares civilizatórios não é retroceder 200 anos na desproteção de direitos humanos, mas sim concretizar os valores conquistados desde então e garantir que todas as pessoas tenham seus direitos humanos mais elementares efetivados e protegidos, inclusive com acesso à justiça,
diante das violações, seja na saúde, seja na alimentação, seja num trabalho digno. O reconhecimento e a evolução dos direitos humanos são um marco na vida na Terra, que justifica o atributo de sermos humanidade. E não por acaso, a centralidade da emancipação da pessoa humana pelo trabalho digno, que provê seu sustento, que agrega sua família e que o insere como membro de uma comunidade, é uma conquista civilizatória. E a garantia da afirmação e efetivação desses direitos humanos não é, e nunca foi, fruto da boa vontade de quem detém o poder econômico ou de alguma possível autocomposição entre desiguais, mas sim fruto da atuação firme e independente do Poder Judiciário na solução dos conflitos das relações de trabalho, que no nosso país é feita pela nossa Justiça do Trabalho. Trata-se de uma instituição de longa tradição política, social e jurídica, que evoluiu constantemente ao longo das décadas, aprimorando seus procedimentos e ritos, profissionalizando seu corpo funcional com atuação apenas de juízes togados e ganhando capilaridade pelo país todo. Contudo, nunca abriu mão e nunca abrirá mão de seu papel constitucional e republicano de prestar o serviço público de justiça social, com firmeza, independência, celeridade e, acima de tudo, alinhada com os princípios constitucionais e os valores civilizatórios. Por isso, a Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho, que conhece e supervisiona a prestação de serviço público de justiça social por todos e cada um dos tribunais, também tem como missão garantir a valorização da justiça do trabalho, a afirmação de sua integridade institucional, o reconhecimento do árduo labor de seus magistrados e servidores em cada recanto e da eficiência dessa instituição em proveito do cidadão. Não por acaso, a Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho conta com a colaboração de todos os magistrados e servidores para que assumam esse protagonismo não apenas de defesa retórica da nossa instituição, mas de defesa concreta e proativa da nossa instituição. Vamos mostrar à sociedade a nossa presença interiorizada, a nossa força ativa junto à sociedade em cada comarca, diariamente, na proteção das pessoas desvalidas e sem trabalho digno, que não apenas não têm acesso à justiça, mas que essencialmente não têm acesso à própria cidadania. Por isso, e quando falamos que o tribunal enfrenta vários desafios, como os de ampliar o acesso à justiça no Tocantins, de equalizar a carga de trabalho dos magistrados e servidores e de uniformizar sua jurisprudência, estamos querendo dizer que não se trata de desafios retóricos ou de ações abstratas. Estamos querendo dizer que a justiça do trabalho precisa mostrar seu valor para a sociedade, em todos os rincões do país, em cada uma das comarcas, de aumentar as portas e as oportunidades de acesso à justiça e à própria cidadania, de tornar seu trabalho mais cooperativo, solidário e eficiente e de mostrar ao cidadão a previsibilidade e a coesão sistêmica de suas decisões. Estamos falando de agir como um coletivo orgânico, como uma verdadeira instituição, em que todos caminham juntos e de mãos dadas, na mesma direção, para servir o cidadão, especialmente os desvalidos e aqueles que mais precisam do Estado brasileiro, da justiça brasileira e, acima de tudo, da nossa operosa justiça do trabalho brasileira. Então, são indispensáveis a colaboração e o engajamento de todos e todas, magistrados e magistradas, servidores e servidoras, e, em especial, das administrações de cada um dos 24 tribunais. E ao iniciarmos hoje as atividades presenciais no Tribunal da 10ª Região, temos a plena convicção de que não faltarão sua parceria e seu compromisso público em favor do aperfeiçoamento e do engrandecimento da nossa justiça do trabalho. Com essas palavras, agradeço a acolhida generosa desse Tribunal Regional e o faço aqui agora na pessoa de seu presidente, desembargador José Ribamar Oliveira Lima Júnior, pedindo licença para estender a todas as autoridades e presentes os meus agradecimentos. Muito obrigado. Agradeço imensamente a manifestação de Sua Excelência, o ministro Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, o ministro Vieira de Mello, tendo a certeza de que encontrará nesta casa todos os elementos necessários para a boa condução do trabalho correcional que se inicia neste momento.
coloco, tanto eu como todos os desembargadores, servidores, juízes de primeiro grau, ministro, à disposição de Vossa Excelência, para o que for necessário para que o pleno êxito seja alcançado no início dessa tarefa tão árdua, que é fazer a correição, não só na 10ª região, mas em todos os tribunais do trabalho do país, num curto espaço de tempo. Elogio a disposição de Vossa Excelência e de toda a sua equipe. Desejo profícuo trabalho e, com essas palavras, agradecendo mais uma vez a presença de todos os colegas aqui do colegiados, magistrados de primeiro grau presentes, também os servidores do Ministério Público. Eu declaro encerrada esta sessão. Muito obrigado.